Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a todos que vão compartilhar esse vídeo, vão assistir esse vídeo, vão ouvir esse vídeo e que venha aí chegar ao máximo de pessoas que vão estar assistindo. Se inscreva em nosso canal do YouTube, você deixa aí também o seu like. Você possa também estar comentando, compartilhando, deixando a sua opinião e interagindo conosco. Amém? Eu quero aqui mostrar para todos um vídeo e na sequência eu já volto aqui. E você vai começar. Já volto aqui falando a respeito desse assunto. Eu vou mostrar o vídeo. Na sequência aqui eu já volto aqui para comentar esse assunto. Vamos lá. Agora, finalmente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já vai se aproximando do púlpito e irá começar a discursar. Com você, Luca. Assista o vídeo, acompanhe esse vídeo aí. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. It's a great honor. Nice place. Very nice. É uma grande honra. É um lugar muito bom, muito bonito, muito legal. Mr. Prime Minister, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Parlamento e todos os membros do Parlamento e todos os queridos cidadãos de Israel. Hoje é um dia de profunda alegria. A day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham. Hoje é um dia para darmos nosso mais profundo agradecimento ao Deus de Abraão, Deus Todo-Poderoso de Abraão. After 2 harrowing years in darkness and captivity, depois de 2 anos horrendos de guerra, de escuridão e cativeiro, os reféns conseguiram receber o glorioso abraço de suas famílias. E todas essas pessoas voltando aos seus entes queridos finalmente. Depois de tantos anos, de tanto horror e muito perigo. Hoje todas as armas foram baixadas e as sirenes não tocam mais. Finalmente temos paz em um país e uma região que viverá, se Deus quiser, em paz por toda a eternidade. Esse não é apenas o final de uma guerra. É o final de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé e esperança. Sempre em Deus. É um começo de uma era de harmonia eterna entre Israel e seus vizinhos. Essa região tão magnífica. Esse é o nascimento histórico de um novo Oriente Médio. Agradeço a todos aqueles com grande patriotismo e bravura que fizeram esse momento ser possível. Temos que agradecer ao grande primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, se coloque de pé. E não é fácil, tenho que dizer a vocês. Ele não é o homem mais fácil de se lidar, mas isso é o que o faz ótimo. Amém. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está assistindo o vídeo aí, deixa eu baixar aqui o fundo.
você que está assistindo o vídeo, você que está acompanhando o vídeo nesta hora, eu coloquei aqui um trecho do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu, como pastor, irmãos, eu tenho também um dever de ser o atalaia da onde eu estou pastoreando. Então, assim, atentamente e com muita discernimento com essas notícias, né? O mundo estava com os olhos voltados para essa situação de Israel, entre o Hamas ali, a Palestina, né? E eu, como pastor, eu fico muito atento a essas notícias. E, na verdade, todos que são cristãos verdadeiramente zelosos da sua fé, cristãos que são verdadeiramente vigilantes com a sua vida espiritual, também deveria estar atento a essas notícias que surgem quando se envolve Israel, principalmente Israel. E eu acompanhei toda essa notícia e eu fiz questão de colocar aqui o discurso do presidente Donald Trump ali no parlamento de Israel. Ele comemorando ali a paz entre Israel e a Palestina, ali o Hamas, enfim. E por que eu coloquei esse vídeo? Primeiro, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, porque na vossa paz teremos paz. Então há uma promessa. E ninguém gosta de guerra. Você não gosta de guerra, eu não gosto de guerra. Você não quer ver o seu ente querido, você não quer ver ninguém da sua família, irmãos, sendo sequestrado, sendo, sabe, durante 2 anos ali, nós ouvimos falar de notícias de meninas, de moça, de pai, de mãe, que foram sequestradas, que foram estrupadas, né? Que foram ali molestadas, sofreram todo tipo de abuso ali, psicológico, sabe, físico, mental, enfim. Ninguém quer guerra, irmãos, né? Ainda que sabemos das profecias da Bíblia, mas nós sempre devemos buscar a oração pela paz, sermos pacificadores, como diz o texto de segundo Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os pacificadores, pessoas que amam a paz, pessoas que, se puder, elas nunca queiram guerra, elas vão sempre mediar a paz, enfim. Então, assim, por que eu fiz questão de colocar esse discurso do presidente? Porque, irmãos, eu vi muitos irmãos, líderes até de renome dessa nação. Eu vi em vídeo, eu vi cristãos compartilhando, comentando, falando já. É ele, o presidente, o anticristo. É ele já o que vai vir no cavaleiro branco, que Apocalipse fala, né? Que primeiro vem o do cavaleiro branco, que parece que vai ser Cristo, mas é o enganador, enfim. E aí eu vi muito isso aí. E eu, como a gente tem que ser, eu aconselho você tem que ser, a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ser, sabe, sóbrios. Você deve ser uma pessoa sóbria, e você tem que ser, além de tudo, também uma pessoa cautelosa. Jesus, ele disse várias vezes, cautelar. Aquilo era um cuidado que nós, como cristãos, devemos tomar. Não ser pegos, né? Aí com todo tipo de ensinamento, filosofia, do que surge aí, e principalmente dentro da igreja, da casa de Deus. E aí eu fiquei olhando isso aí, eu fiquei observando isso aí, e eu falei assim, mas será, meu Deus, que pode ser já o maior sinal de que o Senhor já está voltando? Já é ele, o anticristo, já é ele também o que vai enganar, já está mediando uma paz que é meio que impossível, né? E o Senhor, ele falou comigo ao meu coração. A primeira pessoa que eu passei essa visão foi a minha esposa.
E depois eu passei isso para a igreja também, onde eu sou pastor pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria muito que você passasse esse vídeo também mais para frente. Se vai fazer alguma relevância, se tem para você com certeza aí uma importância o que nós estamos falando aqui. E aí, o que acontece, meus irmãos? Eu analisei isso aí. Analisei, e a Bíblia diz que nós devemos então ser o quê? Prudentes, né? Nós não podemos ser precipitados, devemos ser prudentes, devemos ser cautelosos, cuidadosos com essas notícias. Hoje, irmãos, muitas vezes o cristão recebe uma notícia, fazendo um grupo de igreja, ou segue um pastor, ou acompanha um pastor, aí recebe a notícia, já compartilha, já divulga, e às vezes você pode ser até uma mentirosa, um mentiroso mesmo. Mas eu compartilhei e não sabia. Então não compartilhe o que você ainda não sabe. Seja os crentes de Bereia, que Paulo falava, os discípulos pregavam ali, e eles estavam atentos, e acompanhando tudo nas escrituras, acompanhando tudo com cautela. Hoje você tem que tomar cuidado para não sequer nem falar amém para tudo que você escuta, não compartilhar notícias que podem ser mentirosas, né? Eu ensino constantemente isso aqui na igreja, termos discernimento de tudo, irmãos. Tomar cuidado com tudo. Tem aparecido muitos profetas aí do caos, dizendo que é para comprar vela, dizendo que é para estocar comida, dizendo que é para isso. Vai vir o fim do mundo, vai acabar o tempo, vai acabar, ter um apagão. Irmãos, pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, chegar numa internet dessa que eu estou aqui e falar essas coisas. Aí a pessoa sem discernimento, a pessoa sem a vida espiritual ali, sabe, arraigado na palavra, sem prudência, a pessoa sem uma estrutura, ela acredita nessas coisas. Grande parte hoje lê a Bíblia, examina, não cai em conversinha de qualquer falso profeta do caos. Então, irmãos, eu analisei tudo isso aí também, tive prudência, né? Eu falei, eu não vou compartilhar, não vou falar nada, eu vou esperar, vou ver o que Deus vai me dizer. E o que Deus me revelou, irmãos, que na verdade não é nada disso que eu assisti, que eu vi pastores, né, ditos apóstolos, ditos bispos, falando que ele pode ser o anticristo, ele pode ser o do cavaleiro, ele pode medir uma paz, então ele já é. Irmãos, não é. Eu mostrei para você o vídeo do presidente discursando no parlamento de Israel. Interessante que ele começa o discurso agradecendo o Deus de Abraão. Note que o presidente, ele tem muita sabedoria, ele tem muito discernimento. Ele não sequer mencionou Jesus, não porque ele não acredita, porque ele teve cautela. Ele estava em Israel, ele estava discursando no parlamento judeu para israelitas, e eles ainda têm como principal somente o Deus de Abraão, o Deus dos seus antepassados, Isaac, Israel, a qual foi formada a nação. Então o presidente, com muita cautela, ele falou, graças ao Deus de Abraão. Ali já foi a obra de Deus sendo glorificado em nome de Jesus. E depois ele continua agradecendo a Deus várias vezes, exaltando o nome de Deus em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse que toda a glória tem que ser dada para o Pai, toda a honra tem que ser dada para o Pai. Nem o Senhor, nem o próprio Filho, ele ousou sequer tomar nada do Pai. Ele disse que, certa vez, bom, até mesmo não era ele, era o Pai. Jesus estava na sua natureza também terrena. Ele falou, então, enquanto eu estiver aqui, o Pai vai ser bom para mim e será bom para todos. E Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Pastor, mas eles não reconhecem Jesus. Não importa, irmão. Mas a obra está sendo feita e foi feita naquele lugar. E o presidente Donald Trump,
ele foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus para, através dele, ainda que será uma paz momentânea, essa paz não será a paz ainda trazida pelo anticristo. Essa é uma paz que aconteceu por causa da misericórdia do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Meus irmãos, ali havia pessoas sofrendo, ali havia pessoas chorando, ali havia pessoas que não estavam dormindo, que não estavam comendo, ali havia pessoas que não estavam vivendo tranquilamente. Sabe por quê? Porque os seus entes queridos estavam presos, estavam sendo ali cativos, os seus entes queridos estavam ali prisioneiros, estavam ali sequestrados. E nós, eu particularmente, falava isso no culto e falo aqui no vídeo, eu não sei o que é ter um parente sequestrado durante 2 anos, eu não sei o que não ter notícia dos meus filhos durante 2 anos, da minha mãe, da minha esposa, eu não sei, tanto de um lado como de outro, eles estavam sofrendo ali no Hamas, ali na Palestina, tinham também pessoas que tinham seus entes queridos ali cativos de Israel, reféns de Israel, que também estavam sofrendo, e vice-versa. Do lado de Israel também tinha os seus familiares sofrendo, cativos, aprisionados ali no Hamas. Então, o que é que aconteceu, pastor Sandro? O presidente Donald Trump, ele foi usado por Deus, irmãos. Porque quando vier o anticristo mesmo se manifestar, o filho da perdição, irmãos, não vai ter refém. Pelo menos não vai ter refém. Vai continuar esse conflito, vai continuar essa guerra, vai continuar coisa pior, mas pode ter certeza que vai envolver outras questões. Então o que aconteceu? Neste momento, o presidente Donald Trump, ele glorificou a Deus, aleluia. E o que aconteceu? Deus manifestou a sua misericórdia. E por que, pastor, que Deus manifestou a sua misericórdia? Primeiro, irmãos, o anticristo, a Bíblia diz que todo aquele que se declara anticristo, que se opõe a Cristo, que é contra a obra de Cristo, ele não ousa sequer falar o nome de Cristo. O anticristo, ele não ousa sequer falar o nome de Deus. E como que pode um homem sendo então anticristo, um homem então sendo do demônio, exaltar o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e dar graças a Deus por tudo que estava acontecendo ali, e ser feliz, porque ele comemorou, ele ficou feliz pela libertação. E o que aconteceu então? Irmãos, quando você vai puxar as informações, irmãos, ninguém, poucos, não vou dizer ninguém, mas quase ninguém, ora e jejua e lê, pelo menos a Torá, pelo menos a Bíblia, onde eles têm, né, como os judeus. Os judeus, eles praticam coisas ainda que para eles são, eternas. Eles têm aliança com o Deus de Israel, com Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, eternas. São princípios inegociáveis por eles. E se tem uma coisa que os judeus fazem, é chamado o Yom Kippur, o dia do perdão e da humilhação. O que aconteceu? Deus teve misericórdia daquele povo que clamou por ele. Irmãos, aquele povo, eles se humilharam, eles jejuaram, eles pediram perdão. Eu vi um vídeo de um rabino, irmãos, de um judeu rabino, ele falando que eles oraram, irmãos, eles se humilharam para Deus, jejuaram para ver Deus agindo na nação, libertando aqueles prisioneiros.
E se tem uma coisa, irmãos, que você e eu não somos aptos a questionar, é da misericórdia de Deus. O que seria de nossa vida no dia de hoje, no dia de amanhã, se não fosse a misericórdia de Deus sendo renovada todos os dias na nossa vida, Deus nos dando oportunidade de se arrepender, Deus nos dando oportunidade de pedir perdão, de se humilhar diante da mão dele e buscar a tua face. E a Bíblia diz que por causa dessa misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos, uma coisa você tem que saber separar: misericórdia, e você tem que saber separar o que é graça. A graça, ela foi manifesta através de Cristo para a salvação de todos, porque pela nossa própria vida, pelos nossos méritos, pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios recursos e condições, nós não teríamos nenhuma condição nenhuma de ser salvo. Então a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então uma coisa aqui, não misture as coisas, você que está vendo o vídeo. Lá, talvez eles não reconheçam Cristo como o Messias, o Emanuel de Deus, o enviado do Senhor, mas a misericórdia de Deus ainda se manifesta, irmãos. Quantas pessoas me assistem, ou você já foi testemunha de que você orou pelo seu familiar, de que você clamou por alguém que não sequer conhece Jesus, que não sequer quer nada com Deus, não quer ir para a igreja, blasfema se brincar, mas a misericórdia de Deus está lá abençoando a vida daquela pessoa. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Então assim, ela dura para sempre. A ira de Deus, ela é breve, a Bíblia diz. Então o que aconteceu no clamor daqueles judeus? Eu acredito que também, eu não sei, irmão, mas eu acredito também que até por parte ali do Hamas, até por parte ali dos palestinos ali, eles também possam ter clamado o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Eles possam também ter clamado. Quantas histórias na Bíblia nós vemos de nações pagãs que temiam o Deus de Israel, que temiam o Deus de Davi, que temiam o Deus de Moisés, né? E quantos, eles podem ter clamado o mesmo Deus. E Deus, irmão, nosso pensamento é pequeno para querer, irmãos, sabe, tentar entender a misericórdia de Deus. Nós só precisamos viver dessa mesma misericórdia e receber esta graça do seu Filho para obtermos salvação dele, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse vídeo é para você que de repente até mesmo viu, assistiu, ouviu algo semelhante a isso que comentaram. Mas eu digo para os irmãos, esta é uma revelação do Espírito Santo. Não é nada a ver com o anticristo, não é nada a ver com o fim do tempo. Mas ele é do cavaleiro. Não tem nada a ver, irmãos. Ainda nós não sabemos a hora, o momento certo da volta de Jesus, porque isso nem o Pai revelou para o seu próprio Filho. Mas nós também não devemos ser precipitados com todo tipo de notícia, irmão. Nós devemos ser cautelosos. Tem gente que tudo que vem... Irmãos, tome cuidado. Você está em grupo de igreja, em grupo de irmãos, cuidado, irmão. Seja um crente cauteloso, um crente zeloso, um crente... Não vai compartilhando qualquer coisa que pode ser uma fake news aí, uma mentira aí, atribular pessoas, fazer pessoas ficar com medo, né? Importante a gente compartilhar isso, irmãos, porque eu falei, Senhor, eu vou compartilhar porque Deus está tocando no meu coração e eu estou aqui compartilhando com vocês, tá bom? Então assim, irmãos, o presidente Donald Trump, ele é uma pessoa que foi usada por Deus. Ele foi uma pessoa que foi usada por Deus. Ele tanto fez esse discurso no parlamento de Israel, mas também depois... Ele, quando assinou o tratado ali de paz, ele também glorificou a Deus. Ainda que não seja uma paz que ele mesmo disse, né, no discurso, que pode ser eterna, que cabe, e não será, porque nós sabemos que não será, mas pelo menos esse momento Deus interviu. Foi um propósito do Senhor. Foi um propósito de Deus para libertar aquelas pessoas, irmãos. Para libertar aquelas pessoas que foram sequestradas, pessoas que estavam sendo refém.
Durante 2 anos, irmãos, muitos pais não comemoraram aniversário dos seus filhos. Durante 2 anos, muitas mães não comemoraram aniversário dos seus filhos. Maridos, esposos não comemoraram ali uma união com seu esposo e vice-versa. Tanta coisa aconteceu. Então, irmãos, eu me alegrei com isso também. Eu não vi dessa maneira que muitos viram. Ah, não, é o anticristo, é o Satanás, ele é o cavaleiro branco, já vai acontecer, Jesus está voltando. Eu falei, meu Deus, pastores de renome, irmãos, bispos, apóstolos de renomes, que era verdadeiramente para ter um discernimento maior, pelo menos o que se espera. Mas a Bíblia diz que quando o povo sofre por causa do sacerdote que despreza o conhecimento. Quer dizer, às vezes a pessoa está na igreja sofrendo, não porque ela não tem o conhecimento, às vezes porque quem tem o conhecimento não quer fazer a pessoa conhecer a verdade. Então, irmãos, por isso que eu digo, eu como pastor, eu como ministro do Evangelho, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho muita responsabilidade. Então, assim, eu sou muito de cautela, eu sou muito de prudência, eu não sou precipitado não, irmãos. Eu aguardo, eu espero e eu oro a Deus. E quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, irmão, eu guardo para mim e quero estar bem com meu Deus em nome de Jesus, tá bom? Então esse é o vídeo. Eu espero que você tenha entendido o que nós aqui abordamos. Eu espero que você possa ter entendido. Deixa o seu comentário também, a sua opinião, o que você achou, tá bom? E agora, o que nós estamos vendo antes de encerrar o assunto? Já está acontecendo novos rumores que pode ser que acabe novamente. Já está acontecendo novos rumores que já pode ser que acabe. Pode ser que acabe novamente essa paz momentânea. Houve uma paz momentânea, porque o principal acordo dessa paz foi: liberta os meus e eu liberto os seus. A principal tratado dessa paz foi as vidas que estavam ali. E não deixa de ser almas, não deixa de ser família, não deixa de ser importante para Deus, irmão. Deus, com certeza, Ele tem o prazer de salvar todos, e até o perverso. Então, ainda que você diga, mas os judeus não creem em Jesus, sim, mas eles creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Um dia eles vão crer também, no mesmo Senhor Jesus que eu e você cremos, que nos salvou e nos perdoou de nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus se manifesta, irmão. Independente, ela se manifesta. Aonde tinha alguém que clama, ali a misericórdia de Deus vai se manifestar. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu espero que você tenha assistido, compreendido esse vídeo aí. E se falou o teu coração, compartilha com mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Seja inscrito em nosso canal. Em nome de Jesus, tá bom? Compartilha também, manda para os grupos aí da sua igreja, manda para o grupo aí, manda para quem você achar que deve mandar, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Abraço a todos.